Sejam bem-vindos a mais uma incrível aula com animação gráfica digital. Nesta mini aula rápida de circuitos elétricos, você vai aprender o funcionamento de um circuito ligado em paralelo. Portanto, se você quer aprender mais sobre esse assunto, continue nesta aula. Nela você vai aprender todos os cuidados e preocupações para esta configuração de ligação elétrica. E demonstra a relação da eletricidade com o cotidiano comum. Esperamos que dessa forma, represente uma grande fonte de valor para sua carreira profissional. O simulador, por ser uma animação da categoria Fique por Dentro, aborda o conteúdo no visual, envolve o funcionamento em movimento por gravuras e construído com o máximo de simplicidade. Pedimos a você aquele like e sua inscrição, para ajudar no crescimento deste canal. Vamos lá! Para facilitar o processo de aprendizagem, criamos uma representação de fácil entendimento para o interruptor. A figura 1 é a representação de uma chave aberta. Vamos utilizar esse símbolo para representar um interruptor desligado. A figura 2 é a representação física de um interruptor simples. A figura 3 é a representação de uma chave fechada. Vamos utilizar esse símbolo para representar um interruptor ligado. Na figura em tela, é possível visualizar um circuito elétrico contendo 4 lâmpadas, na configuração paralelo. Lâmpada 1, L1. Lâmpada 2, L2. Lâmpada 3, L3. Lâmpada 4, L4. Vamos ligar este circuito em uma fonte alternada de 127 volts. Ao conectar a fonte de energia, uma corrente total começa a circular no circuito, sendo distribuída pelas correntes em cada lâmpada, sendo I1 igual corrente que circula pela lâmpada L1, I2 igual corrente que circula pela lâmpada L2, I3 igual corrente que circula pela lâmpada L3, I4 igual corrente que circula pela lâmpada L4. Dessa forma, a soma de I1, mais I2, mais I3, mais I4 igual a corrente total. Observe que a fonte de tensão foi substituída por um pequeno quadro elétrico de 127 volts monofásico. Com o disjuntor na posição ligado, todas as lâmpadas irão acender de imediato. Vamos entender o que acontece no circuito de uma forma mais lenta. No momento em que ligamos o disjuntor, as correntes começam a circular no circuito. Preste bastante atenção no comportamento e divisão da corrente total. Corrente I1 passando pelo circuito da lâmpada e fazendo acender L1. Corrente I2 passando pelo circuito da lâmpada e fazendo acender L2. Corrente I3 passando pelo circuito da lâmpada e fazendo acender L3. Corrente I4 passando pelo circuito da lâmpada e fazendo acender L4. Vamos analisar este circuito na ligação em paralelo. O que acontece neste circuito, se a lâmpada de número 2 apresentar defeito? Ou seja, a lâmpada queimou. Para quem conhece o princípio de circuitos em paralelo, onde a corrente não percorre o mesmo circuito de cada lâmpada, pois I1, I2, I3 e I4 percorrem caminhos diferentes. Certamente saberá que somente a lâmpada de número 2 ficaria apagada, enquanto as demais iriam acender. Naturalmente, todo o sistema não apagaria. Dessa forma, facilmente encontraríamos a lâmpada que apresenta defeito. Motivo pelo qual é recomendado a instalação de lâmpadas em paralelo. Essa configuração de instalação é muito diferente da ligação em série. Na instalação em série, caso uma lâmpada apresentasse um defeito, todo o circuito elétrico das lâmpadas em série, literalmente ficariam no escuro. Conforme demonstrado em aula anterior para circuitos configurados em série. Tente responder, para consolidar o aprendizado. O que acontece neste circuito, caso as lâmpadas de números 1 e 4 apresentarem defeitos? Ou seja, as lâmpadas queimaram. Agora vamos a um pequeno desafio. Qual a resposta correta para a pergunta, sobre as duas lâmpadas queimadas? Alternativa 1. Todas as lâmpadas não vão acender. Alternativa 2. As lâmpadas 2 e 4 vão acender. Alternativa 3. Somente a lâmpada 1 vai acender. Alternativa 4. Todas as respostas anteriores são incorretas.
Pense, antes de responder a alternativa correta. Para facilitar a compreensão, observe o caminho da corrente elétrica no simulador, nos trechos que circulam ou não a corrente elétrica. Se você escolheu a alternativa 2, parabéns, você acertou. Somente as lâmpadas 2 e 4 vão acender. Agora que aprendemos como funciona uma instalação elétrica em paralelo, vamos aprofundar os nossos conhecimentos. Utilizando as chaves que ligam ou desligam determinadas lâmpadas. Observe o circuito. Ele possui um disjuntor principal, uma chave principal, a chave de número 1, a chave de número 2 e duas lâmpadas. São elas as lâmpadas L1 e L2, respectivamente. Vamos analisar este circuito. Com o disjuntor na posição ligado, o cabo de fase entre o disjuntor principal até o terminal identificado com o número 1 da chave principal fica energizado e possui risco de choque elétrico. Com a chave principal na posição aberta, nenhuma das lâmpadas acenderão, independente dos estados abertos e fechados das chaves 1 e 2. Observe o caminho percorrido pela corrente elétrica, de cor vermelho na figura. Vamos analisar este circuito novamente. Com o disjuntor na posição ligado, e a chave principal ligada, ficam energizados cabos até o terminal identificado com o número 1 da chave 1. Da mesma forma, até o terminal identificado com o número 1 da chave 2. Deve-se ter atenção, devido ao risco de choque elétrico. Com as chaves 1 e 2, na posição aberta, nenhuma das lâmpadas acenderão. Observe o caminho percorrido pela corrente elétrica, de cor vermelho na figura. Observe, ao posicionar a chave de número 1 para a posição chave fechada, a lâmpada L1 irá acender. Tenha bastante cuidado, devido ao risco de choque elétrico no suporte da lâmpada L1. Observe, ao posicionar a chave de número 2 para a posição chave fechada, a lâmpada L2 irá acender. Tenha bastante cuidado, devido ao risco de choque elétrico no suporte da lâmpada L2. Observe uma situação crítica neste desenho. Um curto-circuito foi aplicado nos terminais da lâmpada L1, na cor verde no desenho, conforme demonstrado na figura em estudo. Quando isso acontece, a corrente identifica este caminho como prioritário. A corrente de curto-circuito aumenta, em fração de centésimos de segundos, em um valor muito elevado, acionando a proteção do disjuntor e desarmando esse equipamento de proteção, evitando com isso danos maiores ao circuito elétrico, incluindo fogo nos cabos elétricos ou incêndio do imóvel. Pedimos a você aquele like e sua inscrição para ajudar no crescimento deste canal.